Atos capítulo 3 diz: Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saudando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era ele os que assentavam a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecia. Pai, Tu és Deus de milagre, Tu és o Deus do sobrenatural, o Deus que transforma as nossas vidas, e o Senhor quer nos levar a uma intimidade profunda para a Tua glória, e vivenciarmos a totalidade do Seu poder, porque eu sei que o que nós experimentamos, infelizmente, muitas vezes transferimos a responsabilidade ao Senhor, porque nós decidimos errar. Mas o Senhor quer nos levar a um nível de experimentarmos não só apenas, mas de permanecermos diante do Santíssimo Lugar, vivenciando a Tua Shekinah constantemente, sensível à Tua voz, porque somos o Seu templo, em nome de Jesus. Amados, nós ouvimos a palavra do Senhor, que está sendo ministrada desde o momento que eu estou aqui, falando a respeito da comunhão, do processo de milagre, do lugar onde nós entramos um dia, fomos alcançados por esse lugar, por esse tabernáculo que alguém montou, por uma porta de uma igreja aberta, que um dia entramos e que aceitamos o processo da conversão e da transformação em Deus. Mas muitas vezes estacionamos a nossa fé e vivenciamos um nível raso, e até mesmo pensando e transmitindo isso, toda a responsabilidade a Deus, por ser o culpado de não vivermos coisas novas, por ser o culpado pelas reuniões, ou por líderes e pastores, porque minha vida não é abençoada. Mas entenda que toda a receita é dada por Deus, sendo ela cumprida. Não existe sacerdote nem pastor que impede o milagre de Deus na sua vida. Você se submetendo à totalidade da palavra de Deus, não existe ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua história. Você pode ser a pessoa mais perseguida, você pode ser a pessoa mais afrontada, nada impedirá o agir de Deus, se você for de Deus e viver para a glória dele. A minha Bíblia diz a respeito de alguns personagens que viveram isso. Diz a respeito de Samuel, que foi colocado na casa de um sacerdote e cresceu como um filho adotivo, adotado por um sacerdote em que seus filhos desobedientes, Ofni e Finéias, e o seu pai cego, surdo e mudo diante de Deus, porque viviam acobertando pecados, vendo falha dos seus filhos e não agindo como sacerdote. Mas mesmo assim Deus, num tempo em que era difícil, porque o povo estava corrompido, Israel todo estava desobedecendo a Deus, e o povo estava perdido em viver nos seus pecados e nos seus conceitos. Por isso Deus fechou o seu coração, não porque Deus quis ser ruim, mas pela condição em que o povo dava para que Deus se manifestasse. Você viu o que eu acabei de dizer, que Deus não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não abençoa alguém que está de fora da sua palavra. Ele não é como um homem que diz não e faz. Ele não é como uma pessoa que fala que não vai fazer e faz. Não, ele cumpre. Por isso ele não podia abençoar Israel. Entenda que Ofni e Finéias, por conhecerem a Deus, por saberem o dia que entraram no Santíssimo
lugar e ter acesso até mesmo à arca, porque o seu pai é o sacerdote, e legalmente quem é sacerdote é de linhagem sacerdotal. Só é sacerdote, escute isso, só é sacerdote quem tem pai sacerdote. Só pode ser sacerdote se na sua família tem sacerdote. Só é rei quem é de linhagem real. Não pode ser alguém rei se não for de uma linhagem real. Sacerdote não é como profeta. Profeta, Deus olha para alguém que não é nada e fala: você será meu profeta. Sacerdote não. Sacerdote, o pai é sacerdote. Quando o pai morrer, o filho será sacerdote. E quando o filho do filho será sacerdote. Entenda? Samuel não podia, pela história natural, nunca, jamais se tornar sacerdote. Mas a Bíblia diz que Deus cria uma estratégia e põe Samuel para ser criado na casa de Eli. Mas entenda que Eli tinha os seus 2 filhos. Quando Eli morresse, os seus filhos assumiriam então a unção sacerdotal. E ele, sabendo disso, vivia absolutamente. Entenda, é assim que muito crente faz. Pensa: eu conheço a Deus, eu conheço o santo lugar, eu já estive até no Santíssimo, já tenho acesso à arca. Agora é o seguinte: conheço a Deus, eu vou viver na igreja, mas na hora que eu quiser fazer, eu vou fazer. Na hora que eu quiser ir no barzinho, eu vou. Na hora que eu quiser fazer aquilo, eu faço. Na hora que eu quiser, tá bom, tudo bem, você escolhe a sua vida. Deus não interviu até na decisão e na escolha de Ofni e Finéias, e nem de Eli. Eles escolheram, optaram por isso. Mas no momento em que o povo estava sendo afligido por guerra, diz a Bíblia que eles Ofni e Finéias pensaram: vamos levar a arca de Deus. Nós temos Deus, nós vamos levar para a batalha. Ponto, já vencemos, temos Deus, conhecemos o caminho, sabemos quem é Deus. Nós vamos levar Deus e vamos vencer a guerra. Levaram a arca e morreram, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus, entenda, Deus não perdeu a batalha, Deus nunca perdeu, mas Deus na batalha se decidiu ser vencido, não porque ele se foi vencido, mas para aniquilar todo o conceito de um filho que vive em desobediência e desacordo fora do propósito de Deus. Deus não aceita isso. Mas entenda que quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos entender e enxergar o que Deus tem para nós e aonde Ele quer nos levar num nível de profundidade, para experimentarmos a totalidade da sua glória. E eu disse que ninguém pode impedir o agir de Deus ao seu favor. Se você é alguém que anda de acordo com a palavra, escute: toda pessoa que diz que não conseguiu algo, que não atingiu algo por causa de alguém, diga mentira. É mentira, porque Deus, ele não, entenda que Samuel estava na casa de sacerdote, onde Deus não falava, mas ser sensível e fiel a Deus. Deus levanta Samuel, fala com ele, e mais do que isso, resumindo, levanta ele como sacerdote por paternidade, assumindo, porque toda a geração de Eli foi destruída, e então aquele que era adotado se torna sacerdote. Deus cria uma maneira e faz alguém que jamais podia ser sacerdote, ser sacerdote. Ele tem poder para fazer o sobrenatural sobre a sua casa. Ele tem poder para fazer o impossível sobre a sua vida. Ele tem poder de mudar a história e fazer da verdade a história. Ele tem poder de pegar o que não é e fazer ser. Este Deus em que estamos falando, este nível em que Ele quer trazer para mim e para você, em nome de Jesus. Identificamos isso, homens de Deus que viveram experiências assim com Deus, e outros por experimentarem e viver com Deus, sempre garantidos na sua comunhão, que quiseram viver, escolheram viver e optaram viver de maneira absoluta, achando que eu faço o que eu quero. Assim aconteceu com Adão. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles no paraíso estavam lá, e Deus falou o seguinte: tudo aqui é para vocês, só não toque naquela árvore, só não mexa nela, prove o seu amor para comigo, seja fiel para comigo. Eu coloquei essa árvore para que vocês mostrem a fidelidade. Tudo aqui é de vocês, só nela não. Diz a Bíblia que eles foram e dando ouvido à serpente, seduzidos por aquele fruto, porque com certeza uma árvore vistosa, era uma árvore agradável aos olhos, porque o pecado é assim.
o pecado atrai a nossa carne, o pecado é aquilo que nos leva à influência, isso nos leva a pecar, isso nos leva a cair. É quando caminhamos com pessoas que nos desanimam, a influência, o relacionamento nos levam a acabar com a nossa vida. Entenda, irmãos, a mesma influência te leva a alcançar os teus sonhos e atingir os teus projetos. A mesma influência faz destruir os teus sonhos e te colocar mais distante deles. Por amizades, por pessoas que você ama, que você quer bem, mas se elas não têm um padrão da sua palavra de Deus em que você quer viver, saia dela, se afaste dela, não ande com ela. Isso, mas ele é tão legal, mas ela é tão legal. Olha só, pastor, aqueles irmãos, aquelas irmãs que um dia em 1508 eu frequentava, como elas eram uma bênção. Olha aquelas pessoas, mas como que é a vida delas? Não, elas falam de um, falam do outro, faz isso, nunca quer mudar, não se arrepende. Entenda uma coisa, irmãos, ela pode ser muito legal, pode ser muito agradável, mas entenda, ela não serve para andar com você. Você quer alcançar os seus sonhos? Ou você quer que pessoas fazem cada vez mais você se tornar distante deles? São as influências, são os relacionamentos que nos fazem distanciar. Entenda que quando Adão e Eva estavam ali, eles começaram a olhar e ser cobiçados por aquele desejo da carne, em que vamos lutar a vida toda. Não vai se converter a sua carne. Escute, a sua carne nunca vai se converter, nunca vai se converter até no seu processo de transformação e glorificação, quando Jesus transformar e nos arrebatar. Somente assim. A Bíblia diz que Paulo diz: eu esmurro meu corpo todos os dias. Quer dizer, esmurrar não é bater, não é dar porrada em si próprio, não é se machucar, bater a cabeça na parede ou no chão. Se esmurrar é como uma pessoa, por exemplo, fazendo uma dieta. Ela gosta, ela quer, mas ela fala: não vou fazer, porque isso vai fazer mal para mim, isso não vai fazer bem para mim. Entenda, ela tem um desejo, ela quer fazer, ela quer sair com uma pessoa que não é de Deus. Eu não gosto porque ele é tão lindo, ele é tão bom, como ele é bonito, mais bonito que o Brad Pitt. Tá bom, querido, não tem problema, mas a vida dele é de Deus, ele serve a Deus, ele ama Deus, ele anda com Deus, ele é de Deus, não é? Então escute uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Então faça que ele conheça, faça que ele se arrependa, faça que ele se humilhe, porque amanhã você vai colher todo o resultado desta colheita, desta plantação. A Bíblia é clara. Sansão optou por isso. Sansão, achando da sua força, escolheu Deus. Falou: você não pode, você é nazireu, você não pode ter contato com quem não serve o seu Deus, você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Mas Dalila é tão bonita, é tão cheirosa, Dalila é tão linda. Escute, pessoas que te afastam dos seus sonhos, pessoas que destroem os projetos e o chamado de Deus. Sansão, por ter contato com Dalila, ele começa a abrir o coração para ela, dizendo onde estava a sua força. A sua força não estava no cabelo, a sua força estava no pacto para com Deus. Entenda que Sansão está quebrando o pacto, Sansão está rompendo o propósito de Deus. E Sansão começa a dizer: olha, se você fizer tranças no meu cabelo, olha, se você amarrar assim, se você amarrar com cordas assim, eu vou perder a força. A ponto de chegar no cabelo e dizer: se você cortar o meu cabelo, eu vou perder a força. Entenda, eu não posso cortar, porque eu tenho um propósito de Deus, uma promessa sobre a minha vida. E ela corta o cabelo de Sansão. E a Bíblia diz que ele vem, e todos aqueles filisteus que servem ao cão, aqueles terríveis endemoniados, e eles vêm e vazam os olhos de Sansão, cegam Sansão. Sansão perde a sua força. Escute, que ele tira de Sansão e traz para a sua vida. Toda vez que você faz coisas que não é de Deus, você perde a sua força, Deus se afasta de você, você não consegue estar andando no projeto perfeito de Deus para a sua vida. E perdemos a unção, e perdemos a direção, e vamos se esvaziando, vamos se esfriando. Mas não tem problema. Qual o problema? Eu ir lá fazer aquilo ali uma vez só, não tem problema. Escute uma coisa, irmãos, a Bíblia não fala que não pode beber, a Bíblia diz que não pode se embriagar. Beber pode. Escute, a gente se apega mais nas coisas pequenas que não vai nos levar à destruição do que nas coisas grandes que Deus fala. Porque a Bíblia diz: olha, se você sabe, por que você não está preocupado com esse versículo? Quando a Bíblia fala: jejum todo o tempo, por que você não está preocupado com esse versículo? Quando a Bíblia diz: ora o tempo todo, por que você não está preocupado? Medite na palavra de dia e de noite. E fala aí na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, por que você não está preocupado? Não, o cara está preocupado em dizer: diz que não é para se embriagar, diz que não pode se embriagar, então eu vou beber um pouco. Escute, o que vai trazer de comunhão e o que vai produzir em vocês são amizades, são relações.
que não são só com pessoas, relações com coisas que você convive, relações com um canal de televisão, relações com um vício que você tinha, relações com coisas que você fala, eu só vou de vez em quando, só vou tocar um pouquinho. Essas coisas, esses relacionamentos vai nos fortalecer a nossa carne, vai fortalecer a nossa carne a ponto de fazermos cada vez mais se tornarmos mais distantes dos nossos projetos e dos nossos sonhos que sonhamos, mas que não praticamos a caminhada em prol do Santíssimo Lugar, que não agimos com foco em dizer eu preciso viver debaixo da Shekinah de Deus. Mas quando Adão e Eva estavam lá, eles começaram a ser influenciados pelo seu relacionamento, pela visão deles, por aqueles que seduziam eles. Deus tinha falado, eles sabiam disso, a ponto de eles comerem do fruto. A mulher comer e depois dar para o homem, e quando Deus chega diante deles, eles se escondem de Deus, porque quando nós estamos em falha, nós queremos fugir de Deus. Nós não queremos vir para a igreja. Não vou hoje não, porque eu fiz isso, eu briguei, eu saí na mão com tal pessoa, aconteceu isso. Quer dizer, a pessoa se sente suja porque ela tem um entendimento mínimo, e aquilo traz condenação, e Satanás agora vem com peso e fala, não vai mesmo, não faça isso mesmo, você não tem que buscar Deus, olha aí, você tem que se fugir mesmo, vai, se afasta, lá, ninguém te ama, lá, acontece, o diabo vai bombardeando, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, demônios. Eu levantei um ponto porque as regiões celestiais é em cima, não é embaixo. Demônios que estão vendo, estão assistindo, estão fazendo. Acima deles estão os anjos, estão o Senhor, está a promessa de Deus. E ao nosso redor e de redor está a promessa de Deus também, no nome de Jesus Cristo. E dentro de você o Espírito Santo. Mas escute, o tempo todo sendo trabalhado, Deus chega diante do homem e pergunta, o que aconteceu? Onde você estava? Você se encontra no lugar que eu te coloquei? Não, Deus, sabe o que é? Ai, Senhor, Pai, sabe o que é? Todo gaguejando, sem direção, sem foco. Sabe o que é essa? É a mulher que o Senhor me deu. A culpa agora não é da mulher. Ele está jogando a culpa na mulher, assim ou não? Mas a culpa não é da mulher, a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Sobre dessa mulher não ia cair nunca. Ela que fez o comer no fruto. As pessoas sempre usam a sua fragilidade apontando para outro. Eu não consegui por causa daquele pastor, eu não consegui por causa daquele irmão que me deixou, eu não consegui por causa daquela pessoa. Mentira. Pode ter um sacerdote contra você e longe de Deus. Se você é de Deus, Ele vai chamar você em sonho, Ele vai acordar você, Ele vai até você e vai dizer, filho, eu vou te exaltar sobre a terra. Ele vai até você e vai te chamar